Fala galera, mais um episódio do Papo de Trader, dessa vez com o Fabrício Stagliano. Fabrício Stagliano, que eu conheço aí já há algum tempo. Quando eu comecei no mercado, ele estava lá na Valpires. E Fabrício, vamos falar hoje sobre a sua história. Vamos lá. Gente que já viveu poucas e boas aí dentro e fora do mercado, né? Muita coisa, né? Muita coisa. Pô, obrigado aí primeiramente pelo convite. Sempre uma honra estar contigo. Deixa eu cumprimentar aqui. Isso. Mas a gente sempre, a gente é amigo, né? E eu acho legal essa ideia de podcast porque você quase que tem aquele papo que você tem num restaurante, num bar, né? Você traz isso pra galera. E eu acho que deve ser o intuito também daqui, né? Então, Total. Obrigado. E aqui no podcast só senta comigo quem ganha dinheiro no mercado, porque no mercado, galera, a quantidade e a infinidade de pessoas que não ganham dinheiro que quer te ensinar no day trade. E eu trouxe o Fabrício, que é uma das pessoas que ganham dinheiro de fato, mostra loss. Ele postou um negócio ontem no Instagram que é verdade. Quem não posta loss é porque não está operando no mercado financeiro, né, Fabrício? É verdade, é isso aí. Você falou a verdade, né, cara? Tem muita gente, tem muita enganação, né? É uma área que fala de dinheiro, eu acho que qualquer segmento que fale de dinheiro do jeito que o mercado financeiro fala, ele dá margem para ter também os picaretas e tudo mais, né? Total. Então a gente, às vezes, tem que de fato fazer esse tipo de coisa para você não ficar rotulado ali no meio dessa galera e tal. Um mercado tão marginalizado igual o nosso, né? Porque criminalizaram o nosso mercado. Tem gente que não acredita no day trade porque acabou caindo na mão de uma pessoa igual essa que, com uma má intenção de vender na internet, acaba tendo o mercado financeiro como um produto, né? Infelizmente. É verdade. E hoje vamos contar a história do Fabrício, contar do modelo operacional dele, começando sobre a sua história, Fabrício. Muito tempo, né? Muito tempo, cara. Eu praticamente minha vida toda só trabalhei com o mercado financeiro, né? Sempre fui nesse ambiente e tal. E vamos começar lá de trás, cara. Eu comecei a trabalhar, cara, com por volta de 15, 16 anos. Sim. Eu sempre tive uma facilidade com computador, com manutenção de computador. Legal. Né? E você tinha uma demanda, isso quando eu tinha 20 anos atrás, não era o plug and play que é hoje, né? Você tinha uma demanda maior para isso e tal. Então eu comecei nisso, manutenção de computadores, né? Quando eu completei 18, eu fui trabalhar numa empresa chamada CMA. Sim. Acho que você já usou a CMA? Chegou a usar? É uma plataforma, né? É a plataforma. Não cheguei a usar. Para quem não sabe, era o semelhante ao que é a Anelógica hoje na época, né? É a maior plataforma que tinha de negociação. E aí, cara, trabalhando dentro dessa plataforma, primeiro que eu era do suporte da plataforma, então eu tinha que aprender sobre o mercado para poder dar esse suporte para a galera que estava instalando, né? Então, como é que colocou a grade de cotação aqui, né? Não era tão... Era ficar tirando dúvida da galera. Era o melhor home broker da época, né? Era a melhor plataforma da época. E home broker também da época. E home broker. E aí, cara, depois tive uma promoção lá que eu fazia o atendimento em campo, que a gente chamava, que é o quê? Putz, eu ia na mesa das corretoras, né? Mesa do Itaú, mesa do Bradesco, para vender e para instalar. E, cara, eu me apaixonei pelo mercado. Eu comecei a operar antes, mas quando eu sentei na mesa, eu falei, cara, essa parada sabe? É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu vim da periferia de São Paulo, que é Jardim Coimbra, né? Que é um bairro no extremo leste. E aí, quando cheguei lá, eu falei, eu quero ser igual a esses caras aí, que os caras bonitão, na corretora ali, sabe? Ganhando dinheiro. Eu falei, isso vai fazer com que eu mude de vida, né? Fui por esse lado, assim, também. Sabe, cativado por esse lado, assim. E aí os caras falaram pra mim, Fabrício, eu perguntando ali, como é que eu entro aqui, né? Era um mercado muito fechado, né, Lucão? Até hoje é um pouco, né? Até hoje é um pouco. E aí, esse podcast tem quantas horas aqui que vai demorar? Mas eu vou tentar ser rápido. Aí os caras falaram, começa no atendimento de corretora, né? Começa ali pra você, sabe, ir entrando nessa área e tal. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque eu fui trabalhar no atendimento da Socopa, na época, a corretora Socopa. E aí no atendimento você aprende muito, né, cara? Demais. Putz, é operação a termo, é BTC. Pra mim foi a maior escola que eu poderia ter, foi na parte de atendimento. Passou para atendimento, né? E aí de lá tirei o certificado do Mega Bolsa, que é aquele cara, pra quem não sabe, é o cara que quando você liga pra corretora, é o cara que, né, o cara do Mega é o cara que... Puma e o Mega Bolsa. Agora acho que só Puma, né, se eu não me engano. É o cara que vai zerar a ordem e tal. Enfim, você tá com a operação, ou no final do dia, né? Que o risco tem que zerar o cara e tal. Enfim. E aí, cara, foi passando por corretoras. Eu sempre trabalhei muito em ambiente de corretora também. Fiquei uma época só operando também.
E fui evoluindo muito a minha estratégia, né? A minha ideia sempre foi... Eu sempre gostei de olhar os players, né? Além da análise gráfica, sou credenciado... Aproveitou isso da tela aberta no Brasil? Da tela aberta, porque assim, o mercado americano, você não consegue enxergar quem está posicionado na compra, na venda. E hoje em dia você consegue ter esse tipo de análise, de olhar quem está comprado, quem está vendido. E é isso o que o Fabrício opera, né? Exatamente. E foi uma coisa que foi evoluindo, né? A gente foi evoluindo com o mercado porque as ferramentas naquela época não tinham o que tem hoje, né? A quantidade de informação e tal. Mas sempre teve um lance no mercado, né, Lucas, da pessoa física ser perdedora, geralmente. Total. Né? Por N motivos, né? Então, geralmente é o cara que coloca a grana ou coloca muito mais dinheiro do que deveria, tá muito alavancado. Sempre foi assim. Né? Antes não era em índice, antes era nas ações, né? Você opera aqui 20 vezes, né? Corretor, às vezes, você colocava liberava R$1.000, você operava com 20 mil, né? Nessa proporção. Então também tinha esse problema, né? Então eu sempre vi o varejo, eu sempre entendi que para eu ganhar eu tinha que fugir da manada, né? Eu tinha que fazer diferente do que o varejo fazia. Então a minha estratégia também foi sendo construída em cima disso, né? Pô, não posso fazer o que todo mundo faz, porque a maioria perde. Se eu fizer o que todo mundo faz, eu vou perder também. E aí um dos elementos que eu tenho hoje nos meus indicadores é justamente identificar o padrão comportamental da pessoa física e atuar contra ele. Onde a pessoa física está posicionado para operar contra, né? Isso. Hoje, por exemplo, eu não sei, vai ao ar, quando vai ao ar esse programa? Vai daqui uma semana. Daqui uma semana? Hoje, por exemplo, né? Zerei a operação agora, aqui entrando aqui. Aham. E aí hoje a pessoa física compradaço, o mercado caindo, tava na mínima ali, né? Pelo jeito vai fechar perto da mínima, acabei de zerar a operação, agora são 5 horas, né? Então, assim, falando já até um pouco do operacional, é um operacional que ele não acerta todos os dias, na verdade ele acerta a minoria dos dias, né? Então 40% dos dias ele acerta, 35%, 40%, mas quando acerta ele tem o payoff muito forte, né? Ele faz 5 para 1, 4 para 1, que é o que acaba fechando a conta no fim do mês, né? Então, tipo, trazendo em grana, às vezes você perde 500, perde 1.000, perde 500, num dia, quando ganha, sei lá, R$10 mil, 5 mil reais. Então, a conta fecha. A conta acaba fechando, Exatamente. É uma coisa difícil de colocar na cabeça, porque ele é meio justamente por... Contra-intuitivo, Contra-intuitivo, né? E com o tempo você vê que o contra-intuitivo é o que acaba funcionando mais, porque nós somos pessoas físicas, nós estamos já... A gente tende a ir para o lado errado, né? Porque a maioria perde, a gente também é pessoa física e vai ter uma tendência de ir para o lado errado. E a título de comparação, né? Por que muita gente quebra no mercado? Porque tem um risco-retorno negativo. O cara entra para ganhar 100 e perde 500. Então ele vai acertar 80% dos trades, mas no final ele vai perder dinheiro porque o risco-retorno dele é negativo. E o Fabrício ele fez justamente ao contrário. Né? É ter um risco-retorno positivo e operar contra esse pessoa física que está na ponta contrária que o mercado está indo. Institucional e estrangeiro está de um lado, pessoa física está de outro, fornecendo liquidez para esse player. Né? Então é basicamente isso. E aí a gente, com o auxílio dos robôs, dos algoritmos, a gente consegue ver... Aí você vai amadurecendo muito a estratégia, né? Mas você vê um padrão muito interessante, que é desses players que a gente segue, eles têm esse padrão semelhante ao nosso, que é, as grandes corretoras, né? Então o cara perde vários dias, mas ele ganha muito nesses dias direcionais. E a pessoa física... Igual o dia de hoje, né? Igual o dia de hoje. Um mês com um mercado muito direcional, um mês que você acaba pagando o ano inteiro, né? Você pode tomar stop o ano inteiro que um mês direcional. Ele salva a semana, um mês. E a pessoa física, igual você comentou, a gente percebe isso pelos números, né? E a gente faz uma análise quantitativa ali dos dados de player, mas a gente percebe por esses números que é justamente o que a gente está falando. Eles ganham a maioria dos dias, a pessoa física ganha. A maioria dos dias faz aquele médio, ganha, mas quando perde, devolve tudo. Devolve tudo. Então tem essa... Isso fica muito claro para a gente quando a gente analisa os dados, sabe? Total. E, Fabrício, conta para a galera como é que foi aí. Porque você já lavou carro, né, cara? Já. Você passou dificuldade na vida. Todo mundo que opera no mercado, galera, não tem historinha bonita. Nunca conheci uma história que a pessoa entrou no mercado financeiro para operar e só teve mar de rosa, só teve gain, só teve lucro na Bolsa de Valores. E conta essa história, Fabrício. Como que foi esse processo, você ter que passar por esse período? O que você levou de aprendizado para estar trazendo para a galera? Eu fui na segunda, eu quebrei 2 vezes, né, no mercado, assim, quando eu falo quebrar é perder o pouco que eu tinha, não tinha muito dinheiro, mas o pouco que eu tinha eu perdi. Então foi em 2008, na crise do subprime, né,
que a gente praticamente todo mundo só comprava. Eu não sei quando você entrou, Lucas. Quando você começou a operar? Não, eu entrei em 2015. 2015. É, 2017 operar mesmo, day trade. Tá. Então, 2008 tinha esse lance teve o subprime, que você é bem mais novo que eu, né? É. 2008 você tava... 2008 eu tava jogando bola ainda na escola. Mas tinha um lance, Lucas, assim, a impressão que eu tinha, e a gente não tinha acesso ao que tem hoje, YouTube e esse monte de informação, né? Então você conversava com os caras em corretora e tal, pô, todo mundo falava, velho, faz termo que a bolsa só sobe. Bolsa não tem negócio de... É só como fazer termo. Subprime. Exatamente. Aí era CESP, era TNLP4, né? Telemar, a gente estava termado em tudo. Então essa a gente tomou legal. E aí esse foi um bom aprendizado, né? O primeiro aprendizado foi que pô, a bolsa cai também, não é só alta, né? E aí você tem um ciclo forte ali de alta, aí teve enfim, o subprime e tal, e aí quebramos, voltei. Aí, cara, em 2012, se eu não me engano, 2012, 2013, eu quebrei de novo. Aí, tava operando ali, né, o skin the game. E ali foi uma coisa muito mais... Eu acho que faltou um pouco de maturidade e disciplina, sabe? Do tipo assim, porque, pô, você vai concordar comigo, né? A gente vê a tela o dia todo, cara. Às vezes você tem vontade de dar um all-in ali e mudar de vida, né? Você fala, meu, vou fazer 1 milhão aqui, porque pra gente é fácil. Você põe um 0 a mais, você tá alavancado, né? Você consegue fazer isso, né? E ainda mais quando você está passando por um ciclo bom de ganho, que você fala, caralho, exatamente. Agora eu já fiz um financeiro legal, vou enfiar a mão aqui porque tá dando muito certo. Então tinha isso atrelado, não tinha a maturidade que eu tenho hoje, né? Então era mais novo, mais indisciplinado talvez, né? Então caí um pouco nessa tentação de apertar um pouco, sabe? De ir mais forte. E naquela época você tinha menos também hoje o risco de corretora, hoje você já tem alguns bloqueios, você não consegue fazer tanta loucura, né? Antigamente, quanto mais antes, pô... ainda mais para quem estava dentro da corretora, conseguia bater no cara do risco, ó, não miséria, não. É isso aí. Você colocava o dinheiro você mesmo na sua conta, operava... Isso até recente, cara. Na XP a gente fazia muito isso, às vezes, quando a operação... Não, segura um pouco aí pra mim. Né? Tinha tudo isso. E, cara, e aí foi essa época. Aí, meu, eu fiquei muito mal, porque, pô, chegando ali perto dos 30, né? E falei, cara, eu não tenho mais espaço pra quase 30 anos pra errar desse jeito. Eu me cobrei muito. Precisava... fazer dinheiro de algum jeito para retomar, e aí foi essa época que eu fui lavador de carro, né? Foi a coisa que eu achei. Você tinha resolvido sair do mercado mesmo para operar? Tive que sair do mercado. Eu não estava trabalhando nessa época no mercado também, né? Então, e aí, cara, isso aí foi 2013, 2014, se eu não me engano, daí já veio o Uber pro Brasil em 2015. Então, fiquei esse tempo lavando o carro. Quando veio o Uber pro Brasil, um amigo meu falou assim, cara, tá vindo uma parada aí pra ser motorista, eu tenho um carro, ele tinha um Corolla e tal, você não quer dirigir? Dirigir junto comigo e tal. Aí eu falei, cara, vamos fazer, vai ser uma oportunidade. E naquela época, pô, o Tio só dava uma grana, foi uma grana um pouco maior do que é hoje, né, eu acho, né? Então, deu pra acumular mais um pouco. E aí eu comecei, tava ali, e aí os caras nessa época os caras da Valpires me chamaram, foi 2000 e, se eu não me engano, eu entrei na Valpires aí 2015, 2016. Que os caras falaram, pô, tem uma vaga aqui e tal, tá vindo um negócio de YouTube, Facebook, umas paradas aí, a gente tem que atender os clientes que vêm dessa demanda, né? Rede social, você vai atender esses caras. Eu falei, pô, beleza, vamos embora. Era para ganhar, inclusive, menos. Eu fui para ganhar um salário mínimo, né? Caraca. Eu tenho foto no meu Instagram que eu coloquei 1.200, acho que... Não sei quanto tá o salário mínimo, 1.400 agora? 2 e pouco? Não, agora tá... Não sei nem quanto é o salário mínimo. 1.180, se bobear. É isso? É isso, produção? Mas, enfim, então, daí foi isso, cara. Porque, assim, eu sempre vi muita importância, Lucas, no lance de você estar no ambiente. Estar no ambiente, Que eu falei, cara, é oportunidade de ir. Só que daí, dessa vez, eu aproveitei e aí fui... Nunca mais fiz loucura operando, sabe? Tanto é que eu nunca quebrei, índice dólar, né? Sempre fui muito disciplinado, mas porque teve essa disciplina já do passado, de ter apanhado. De ter apanhado, né? Então, hoje, pô, tomo um risco controlado. Todo dia não deixa de ser um desafio de você falar, cara, pô, eu sei fazer isso, vou um pouco mais, né? Tem isso aí, às vezes a gente tem essa parte. De ter ego, né? De ter, poxa, acerto muito esse trade, vou encher a mão aqui e tentar carregar. Isso acho que é eternamente, né? Mas aí eu acho que você chega uma hora que você fala, velho, aqui é onde eu consigo digerir quando eu tomo um loss,
sei lá, eu consigo perder 50 mil num dia e não me abalar, 10 mil no dia, R$ 1.000. Enfim, você vai chegar num limite, dosando sempre pelo loss, né? Que eu acho que que é a conta certa a ser feita. Aqui eu consigo perder, né, passar por esse drawdown sem me abalar. De saber aceitar risco, né? Porque para mim, galera, ganhar dinheiro é fácil no day trade, assim. O difícil é você saber perder, né? Isso é uma frase assim muito comum que a gente fala no mercado, mas é a total realidade. Saber perder no day trade é assim o maior desafio que você passa todos os dias no mercado, né, Fabrício? É verdade. E isso eu vejo que você segue a fio, né? Durante todo esse tempo, é até engraçado, eu acompanho muitos copies da Nelogic, aqui eu não tenho papo na língua para falar. O do Fabrício é um dos poucos, se não o único positivo com track record longo. Se pegar o de todos os copy trades que tem na Nelogica, o do Fabrício é disparado o mais positivo durante o período que está na Nelogica, né? Então, isso é um track record muito bom. Lá na plataforma de robô também, na Smartbot, né? O seu sempre está como um dos melhores performados. Então, isso é bem gratificante, né, Fabrício? Ver que, de fato, o seu operacional funciona e que não tem jeito, galera. Quem te promete esses retornos de minha estratégia tem 80% de taxa de acerto, já fica com o pé atrás, né, Fabrício? Sim. Tem um risco-retorno negativo, faz preço médio. Um dos dois tem que ter, né? Se você pegar, por exemplo, os números dos meus robôs são, de fato, muito expressivos, né? Ele está 3 anos já no ar, mais de 3 anos, esse da Smartbot, o nosso radar também, e dá uma média mensal de 7% ao mês. Então, é espetacular. Espetacular. Só que aí, beleza, eu falo 7% aqui e tal, mas quando você olha a fundo, às vezes você pode ter entrado no robô e perdido 30% logo de cara, porque ele tem esse drawdown de começo, tem um drawdown de até 30%, teve historicamente, né? Então tem esse detalhe, né? Então imagina, você colocar 100 mil, seu 100 mil virou 70, né? Para você depois voltar e fazer esse 7 ao mês. Então tem coisas que às vezes parece ser, né? O 7% aí é chamativo, é legal, é bom, mas isso é a média. E os períodos, às vezes, os ciclos demoram por 4 meses, 5 meses para você. Então, assim, tem uma ilusão, que eu acho que uma das maiores ilusões que qualquer um tem no mercado, e eu nunca vi isso com ninguém, e eu acho que você também não, que é o cara que ganha sempre, né, cara? O cara acha que você vai entrar no negócio e vai poder... Putz, eu vou testar isso aqui um mês, se der certo eu continuo. E esse um mês pode ser bom ou ruim, eu já até alinho a expectativa da pessoa que vai rodar minha automação, do cara já saber que, cara... Vai ter meses que vai passar por loss. Já aconteceu de ficar 3 meses no loss e tudo bem. Mas no 4º mês é o mês que às vezes recupera tudo. Porque aí pega um ciclo de tendência e vai embora. E o mercado é assim, né? O mercado ele é cíclico. O mercado ele nunca vai para um lado. O exemplo desse mês que foi muito difícil. Mercado travado, não ia para lado nenhum. Só teve dia direcional 2 dias do mês, né? 3 dias no mês de direcional. De um mês de 21 dias úteis, né? Então, é uma estatística muito forte para saber que o mercado mudou e estava sem ter um lado aí nesse último mês. E agora, mais um desafio, né, Fabrício? Primeiro dia do mês hoje, já com o mercado direcional, e hoje fazendo dinheiro, né? Fazendo dinheiro. É impressionante como muda às vezes, né? Muda o mês, parece que virou a chave. Virou a chave. E isso acontece muito, cara, Putz, eu faço um trabalho grande com a galera desse entendimento de longo prazo, assim. Então, sempre que eu tenho alguns caras que estão com 100 contratos no meu robô, 200 contratos no robô. Então, eu faço uma espécie de entrevista com o cara para ver se ele está preparado, porque às vezes o cara colocou 10 contratos, ele quer ir para 200. Aí eu falo, cara, não é o caminho. A não ser que você estava de fato testando e você já estava preparado para os 200. Então, assim, faz essa... Às vezes, no período de drawdown, é a hora de aumentar. Porque a galera erra, tô perdendo, vou diminuir. Aconteceu muito isso na minha automação, que a galera pegou um ciclo pós-venda ali de drawdown na primeira semana e na segunda disparou. Mas esse loss da primeira semana, o cara reduziu a quantidade de contrato por medo. Às vezes é o sentido contrário, né, Fabrício? Aí fica nessa bateção de lata, né? Aumenta, diminui... Quer dizer, ganha, aumenta, né? E aí vai perder com a mão cheia. Com a mão cheia e acaba fazendo o contrário. Né? Isso acontece muito. Eu tenho... E assim, aí... Como já estamos 3 anos ali, aí você começa a já ver alguns caras, alguns clientes que já estão entendendo isso, já estão trabalhando feeling, com isso. Então, o que eu percebi, cara? Assim, eu sempre
tiver essa linha, igual eu falei pra você, a maioria das pessoas físicas vão perder, né? Quando eu entrei no lance do robô, eu falei, cara, se eu fizer um robô que dá grana, que faz dinheiro, já era. Eu vou, pelo menos os caras que estiverem comigo vão ganhar. Sim. E eu vou ir contra essa estatística da pessoa física. Só que mesmo o cara no produto seu, no robô, ele ainda vai perder dinheiro. Porque ele vai cometer esses erros que você falou, né? Vai entrar na hora errada, vai sair na hora errada. Então você percebe que vai ter um grupo seleto de 1%, 2%, 3% dos assinantes de um robô, ou dos participantes de uma sala ao vivo, ou dos caras que estão ouvindo a gente aqui, que vai ganhar dinheiro no mercado. Sim. Vai fazer dinheiro, né? Por quê? Concordo. Por essas questões que não são nem técnicas, mas são comportamentais, né? Total. Que é o cara entrar, sair na hora errada. Isso acontece às vezes em ação, acontece em fundo, né, cara? O fundo, pega um fundo com uma mega performance e a maioria dos caras perderam dinheiro. Você fala, como é que perdeu? É igual aquele do Breda, que teve um histórico assim muito... O Alasca. Alasca foi um dos melhores fundos durante muito tempo e acabou performando mal. E ele mesmo, nas entrevistas, fala um pouco sobre ego, né? Do mesmo jeito no day trade. Se não estopar, cara, se não souber estopar, se não tiver um controle de risco, vai embora, velho. E foi o que aconteceu. Passou por um ciclo de perda e não voltava. Então a galera olha o histórico e acha que vai ser aquilo sempre, né, Fabrício? E acaba se frustrando no mercado. Sempre tem novidades, né? Se você vê uma pandemia, por exemplo, né? Foi a sequência de Secret Break que não existiu. Não existia nunca. Não, né? Foi a primeira vez. Então sempre vai ter a primeira vez, né? Por mais que você tenha a estatística, você tenha os backtests, você tem o histórico. Você tem aquele cisne negro, né? Você tem aquele ponto fora da curva. Exatamente. Que acaba quebrando, né? Por exemplo, tem quem acaba deixando todo o saldo em conta para operar, uma hora esse cara vai quebrar. Se o cara não delimitou ali num sistema de risco da corretora, igual aqui na Genial, tem o Trader Cockpit, se o cara deixar todo o saldo e vem um circuit break, o cara está extremamente alavancado, ele quebra. Mas a culpa não é do mercado, a culpa é dele que não soube gerir o risco, né, daquela operação. E, Fabrício, o que você traz para a galera que está começando no mercado? Eu sempre gosto de pegar essa dica, esse pontapé inicial, porque tem muita gente que acompanha a gente que está iniciando no mercado. Então, o Fabrício que começou lá em 2005. O que você diria para o Fabrício lá de 2005, para que está começando nesse mercado? Quais os desafios e o que ele tem que fazer? Essa é boa, né, cara? Eu acho que o primeiro desafio, cara, assim, pelo menos para mim, o que funcionou foi não fazer o óbvio, né? Eu acho que você vai, às vezes, ir por esse... Nada contra análise gráfica, eu sou analista CNPI-T também, né? Tenho certificação de analista da APMEC. Nada contra o tape reading tradicional, mas eu não gosto dos caminhos óbvios, entendeu, Lucão? Eu acho que o cara que faz dinheiro no mercado, ele quebra a cabeça e chega no modelo operacional. E ontem até uma coisa que eu trouxe, né? Não sei se você conhece, mas eu, particularmente, nunca conheci alguém que ganha a longo prazo operando aquele price action que ensina em livro de 1800, e lá vai bolinha, 1930. Por quê? Porque o mercado mudou. Você concorda? É verdade. O mercado é outro. Muito livro, inclusive, tem né, com padrão americano, né? Não é E o mercado brasileiro é totalmente diferente, né? Então, cara, eu acho que o mais... Enfim, mesmo que você acredite no tal do price action, você tem que fazer o seu e colocar em prática. E o lance é desenvolver seu operacional, né? E o primeiro ponto é ter um operacional. Porque o que acontece, Lucão, acho que você concorda comigo, né, cara? Eu vejo a maioria da galera chegando na frente da tela sem, tipo, não ter um padrão operacional. O cara opera o que... Putz, hoje eu tô ouvindo o Lucas... opera por feeling. Opera por feeling, exatamente. Amanhã eu tô olhando o seu... Hoje eu vou acompanhar tape read, outro dia eu vou análise gráfica. Exatamente. O cara fica ali... Aí um dia escuta a notícia na Bloomberg, outro dia, né? Então o cara fica nessa onda, assim, de... eu acho que, putz, aí é o pior erro, né, cara? Sim. Tá solto. O lance é ter um operacional, porque o que vai fazer grana de todo mundo que eu conheço que faz dinheiro, todos eles têm uma coisa, ganha mais do que perde. O que ele faz funciona no modelo estatístico, né? Sim. Então vai dar mais certo que errado, ou vai dar mais grana, ou pode até dar mais errado do que certo, igual o meu, mas quando der certo vai fazer mais dinheiro. Sim. Então você tem que ter isso claro e bem definido. E tem um lance, Lucas, que é o seguinte, que eu penso assim também. Operar e fazer dinheiro no mercado não é tão gostoso quanto perder. No seguinte sentido, o que é gostoso? Eu chegar na frente da tela aqui e olhar o celular, mano,
Ô, Lucas, vamos vender aqui, vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui é gostoso, né? Vamos levar o mercado como um jogo. É gostoso. Fazer dinheiro no mercado é, putz, aquela trabalho de você chegar na frente da tela e fazer o que tem que ser feito. Isso. Mesmo se você não estiver usando robô, como se você fosse obrigado a fazer um CLT. Você tem que seguir aquela regra, porque senão você não ganha dinheiro. Então não dá margem para você levar para o lado do jogo ou colocar a emoção na frente da razão, né? Então, putz, sentar na frente da tela e fazer, às vezes não fazer nada. Eu passo o dia, às vezes, sem fazer nada, né? Porque o meu operacional tem dias que fala para não fazer nada. Esse lance eu acho que é interessante. Porque a gente tem um psicólogo ia falar melhor que eu disso, mas assim, você tem o lance da endorfina, de que o jogo mexe com a gente nesse sentido, né? Então é mais prazeroso, talvez, fazer isso, né? Você chegar aqui... levar como jogo. E é o que a maioria faz. Exatamente. E galera, considerações finais, então. Para de ficar perdendo dinheiro no mercado. Segue o modelo operacional. Essa foi a principal dica aqui do podcast. E queria agradecer a vocês que escutaram até aqui. Agradecer ao Fabrício por estar presente. Curte, comenta e compartilha com seus amigos. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Qual que é o seu Instagram, Fabrício? Fabrício Stagliano, meu Instagram. E o YouTube, mesma coisa. Mesma coisa, Fabrício Stagliano. Então segue o Fabrício lá, com certeza você vai acompanhar o conteúdo dele, ver que é bem bacana e que mostra a realidade no mercado que é tão importante no dia de hoje. Obrigado por ter assistido até aqui e te aguardo no próximo vídeo. Valeu, turma. Obrigadão, Lucas. Valeu.